O milionário revela segredo após noite com mendiga negra e mudança inesperada. O sol nascia devagar em Santa Rita do Sapucaí, espalhando raios dourados pela luxuosa mansão dos Azevedo. Mas por trás da beleza de um dia perfeito, um escândalo reverberava. Luciele, a empregada doméstica, sentia o peso de sua nova realidade, engolida por um mar de inseguranças. Aquela mesma casa, que um dia fora um símbolo de sonhos, agora se tornava um labirinto de seus medos. Foi numa noite clandestina, ao som de risadas abafadas e olhares furtivos, que Luciele e Pedro Azevedo, o herdeiro milionário, selaram um destino inesperado com um beijo ardente e apaixonado. A promessa de um amor que ignorava as barreiras sociais. Agora, meses depois, o eco de suas juras ainda vibrava em seu coração. Mas a felicidade se transformou em uma tempestade. Uma gravidez inesperada se instalara em seu mundo simples, deixando à vista um abismo entre sua vida humilde e o estilo de vida do homem que amava. Pedro luta. Luciele, agora mãe do pequeno Leonardo, não sabia como lidar com a presença dele. Os verdes olhos de seu filho deixaram Pedro em choque. A semelhança era inegável, e em um instante tudo que haviam escondido sob o tapete veio à tona. Luciele sentia seu coração acelerar. O olhar de Pedro, cheio de confusão e desejo, fez seu estômago revirar. Mas uma dúvida aterrorizante assombrava sua mente. Até onde iria para proteger seu filho? O que ele faria ao descobrir a verdade que poderia mudar tudo? O silêncio entre eles era denso, quase palpável, enquanto memórias de promessas passadas ecoavam em seus pensamentos. A atmosfera esquentava, e um vazio profundo se formou entre as palavras não ditas. Pedro estava em conflito. Ele sabia que não podia ficar com Luciele sem abrir mão da vida que seus pais haviam planejado para ele. As expectativas pesavam como uma pedra no peito. Pedro, começou Luciele, mas as palavras se perderam. A tensão aumentava e cada segundo parecia uma eternidade. Os sentimentos estavam à flor da pele e ele podia sentir o peso das escolhas se acumulando sobre seus ombros. A pergunta ainda pairava no ar, um dilema que ele precisava resolver. Pedro olhou nos olhos de Luciele, finalmente fazendo uma escolha que poderia mudar tudo. Luciele. A voz dele saiu num sussurro carregado de emoção, e o tempo parecia congelar. O que ele diria a seguir? A resposta poderia despedaçar seus mundos ou, quem sabe, trazer uma nova esperança. Um silêncio tenso se instalou e uma revelação que poderia mudar tudo estava prestes a ser feita. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Luciele? A voz de Pedro pairou no ar. O coração dela disparava. A tensão era quase insuportável. Que palavras ele escolheria? O que podia mudar toda a história deles? Mas antes que ele pudesse completar a frase, um grito cortou a atmosfera. Um estrondo ecoou pela mansão. Luciele congelou. Era a voz de Isabela, a noiva de Pedro.
ecoando pelo corredor. Ela estava lá, em pé, com os olhos arregalados de choque. O que ela estava fazendo ali? Pedro, como você pôde? O tom dela era como uma lâmina afiando no silêncio. Pedro olhou para Luciele, pálido. O choque em seu rosto era evidente. Isabela, não era a intenção. Isabela avançou, o sorriso falso se desvanecendo, revelando uma fúria que estava prestes a explodir. Intenção? Você acha que pode me trair assim e ainda achar que vai sair impune? A voz dela saiu em um murmúrio cheio de venom, como se cada palavra fosse uma serpente pronta para picar. O choque se transformou rapidamente em uma tempestade de emoções. Pedro sentiu-se paralisado, fragmentos de seu mundo desmoronando em questão de segundos. O olhar de Luciele mudava entre a raiva e a preocupação. Isabela! O que você está insinuando? Ela perguntou, tentando manter a compostura. Mas Isabela estava longe de ser feita de porcelana. Ela olhou ferinamente para Luciele. Insinuando? Você realmente não sabe? O filho que você carrega? Ele não é apenas uma lembrança da sua aventura com Pedro. Ele é meu filho também. As palavras saíram como veneno e o tempo pareceu parar. Pedro olhou fixamente para Isabela, chocado. O que você está dizendo? Ele sentiu as pernas fraquejarem. Não era possível. Era uma insanidade. Ele olhou para Luciele, que já estava em estado de choque, as mãos trêmulas caindo ao lado do corpo. A palidez em seu rosto mostrava que a bomba havia explodido na agenda dela também. Eu engravidei antes de você, Pedro. O que você não percebeu é que Isabela não é a única que tem segredos. Isabela continuou com um sorriso cruel, como se estivesse degustando o sofrimento que causava. Leonardo não é só seu, ele é nosso. Um silêncio profundo tomou conta do ambiente. Luciele sentiu a terra se abrir sob seus pés. A realidade começou a se desdobrar em 1000 pedaços. Isso não pode ser verdade, ela gritou, mas a dúvida já começava a se infiltrar em seu coração. Pedro estava paralisado. O peso da traição de Isabela o esmagava. Mas, ao mesmo tempo, ele se sentia perdido, tentando processar a revelação devastadora. Como isso era possível? Ele se lembrou das promessas, dos momentos, da conexão que acreditava ter apenas com Luciele. Você mente! Pedro finalmente conseguiu perguntar, a voz trêmula. Isabela riu, um riso gélido que ecoou por toda a mansão. Eu sou a única que pode decidir agora. Você pode escolher ficar aqui com ela ou cumprir seu dever. Mas saiba, papai, seu filho precisa de você. E com a revelação de que Leonardo é seu, a pressão só aumentará. Os músculos de Luciele ficaram tensos. Uma avalanche de sentimentos invadiu seu ser. Já não bastava a pressão de ser uma mãe solteira. Agora havia uma multidão de complicações, e aquilo parecia não ter fim. Como ela poderia lutar contra essa tempestade? Pedro olhou para Luciele. O desespero no olhar dela quebrava seu coração. Tudo estava se desmoronando. Ele tinha que decidir. Mas o que escolher? Proteger o que sente ou honrar responsabilidades inesperadas? Antes que pudesse encontrar uma resposta, a porta da sala se abriu abruptamente, revelando uma figura completamente inesperada. Era a avó de Pedro, Dona Iracema, com um olhar furioso. O que está acontecendo aqui? O que você escondeu de mim, Pedro? Pedro sentiu o chão sob seus pés se desmoronar ainda mais. Um novo elemento havia entrado na equação.
E com isso, um turbilhão de novas consequências. Ele precisava agir, mas o caminho já não parecia claro. Estaria ele e todos os envolvidos prontos para enfrentar a tempestade que se formava? O clima estava carregado. O que viria a seguir? Uma revelação, uma decisão, um compromisso. As respostas estavam mais distantes do que nunca, e a verdade sempre vem à tona, tarde ou cedo. Um silêncio pesado dominou a sala após a revelação de Isabela. Cada segundo parecia uma eternidade. Os olhos de Pedro, arregalados e perdidos, alternavam entre Isabela e Luciele, como se tentasse juntar os pedaços confusos de sua realidade. O que estava acontecendo? Como tudo tinha chegado até ali? Dona Iracema, a avó de Pedro, avançou com um olhar cheio de indignação. Eu não acredito no que estou ouvindo. Pedro, você trouxe essa menina para dentro de casa? E ainda ignora a mulher que vai se casar com você? A voz dela era um rufar de tambores, marcando a gravidade da situação. Luciele sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. A verdade a golpeou com força. Os olhos de Leonardo, o pequeno que ela carregava, agora não eram apenas um reflexo do amor que tinha por Pedro, mas um constante lembrete de uma traição. E ela, a protagonista de sua própria história de amor, agora se via no meio de um turbilhão que não imaginava. Mas ele é seu filho também? Como isso é possível? A pergunta saiu como um sussurro, quase perdida entre o caos. Isabela riu, mas não era um riso de felicidade. Era cruel. Pedro nunca quis aceitar, mas não consegue fugir do que realmente é. O que achou que ia acontecer? Eu sempre soube. E você também. Ela apontou para Luciele, como se quisesse desmascarar uma vilã. O eco de sua acusação ressoou na sala. O olhar de Pedro se transformou. A raiva, a confusão, tudo se misturava no olhar dele. Você está me dizendo que Leonardo é nosso? Mas como você pode afirmar isso? Como pode ser tão calculista? Eles pareciam prontos para explodir. O peito dele subia e descia com a respiração acelerada. Nesse momento, o clima se intensificou ainda mais com um som ensurdecedor. Um estrondo reverberou pelos corredores e as luzes da mansão piscaram. A porta principal se abriu violentamente, revelando um grupo de repórteres que invadiu o saguão, câmeras em punho, capturando o momento. Tudo se transformou em um frenesi de flashes e gritos. Pedro Azevedo! A verdade sobre seu noivado! Os rostos chocados se voltaram para o barulho, e a absoluta intimidade do momento foi completamente despedaçada. A presença dos repórteres parecia uma chuva pesada, mostrando que os segredos não estavam mais a salvo. Os jornalistas começaram a fazer perguntas frenéticas, cercando Pedro e Isabela, enquanto Luciele tentava esconder Leonardo, seu coração acelerando dentro do peito. Dona Iracema, aparentemente já perdendo a paciência, olhou para Pedro com reprovação. Você se deixou levar por essa bagunça? Olhe para a sua vida, para sua família. O que você vai fazer agora? O desespero em sua voz era palpável. Isabela aproveitou a confusão e soltou um sorriso vitorioso. Olha, Pedro, suas escolhas agora estão expostas. Não é só você que tem segredos. Todos nós temos. Você ainda pode sair dessa, mas vai ter que decidir que tipo de homem você realmente quer ser. Ela lançou um olhar desafiador para Luciele, como uma rainha no trono do infortúnio. Pedro estava no centro de um vendaval. Uma mistura de emoções o atacava como ondas ferozes. A pressão aumentava e as respostas pareciam cada vez mais distantes.
Ele olhou para Luciele. O amor que sentia agora parecia estar cercado por um caos avassalador, enquanto o olhar dela refletia a dor de uma mulher desamparada. O pequeno Leonardo balançava a cabeça, totalmente alheio ao que se desenrolava. Mas antes que Pedro pudesse pensar em qualquer coisa, um grito cortou o ar. Cuidado! Todo o ambiente congelou. A janela ao fundo da sala estourou em milhares de pedaços, e uma figura encapuzada invadiu a mansão. Era um homem, com olhos vazios e uma expressão comprometedora, que avançou na direção de Pedro. Você não pode escapar da verdade. A voz soou como um aviso ominoso. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. O que teria? Que verdade era essa que ainda estava por vir? A vida de todos estava prestes a desmoronar. E ali, em meio à confusão, no alvoroço das câmeras e do tiroteio verbal, uma nova reviravolta ameaçava mudar tudo novamente. Pedro percebeu que a batalha estava apenas começando. Ele estava cercado não apenas pelos segredos, mas agora por uma ameaça que nem sequer conseguia imaginar. A situação ficaria ainda pior antes que pudesse melhorar. Como ele sairia daquela tempestade? Segredos, conflitos, uma revelação inesperada. Tudo isso se entrelaçava numa trama muito maior do que ele podia compreender. E o que viria a seguir? O futuro parecia cada vez mais nebuloso e incerto. Quando o homem encapuzado invadiu a mansão, a tensão virou pânico. Você não pode escapar da verdade. Sua voz era como um trovão que rachava o ar. Todos congelaram. A atmosfera estava tão densa que era quase palpável. Os repórteres pararam, as câmeras apontadas como armas, capturando cada movimento desesperado. Pedro ficou paralisado, seu coração batendo rápido. O homem olhou diretamente nos olhos dele. O olhar era gelado, uma combinação de ódio e determinação. Você acha que pode esconder o que realmente é? Que pode fugir do que fez? As palavras soaram como uma maldição. As feições de Isabela se transformaram. O sarcasmo se evaporou do seu rosto, dando lugar a um medo genuíno. O que você quer dizer com isso? Você não tem nada contra mim. A raiva na voz dela era misturada com insegurança. Mas a figura encapuzada não se intimidou. Ele avançou mais, e o silêncio na sala era ensurdecedor. Você se esqueceu da verdade, Pedro? Você não é a única vítima aqui. E a mentira não dura para sempre. Ele puxou o capuz para trás. Os olhos de todos se arregalaram. Era Daniel, o melhor amigo de Pedro. Ele parecia diferente, mais sombrio. Daniel, o que você está fazendo aqui? Pedro gaguejou, um nó se formando na garganta. O choque era palpável. Você está maluco? Não, Pedro. Cansado de viver na sombra do seu mundo perfumado. Mas a máscara vai cair agora. Daniel gesticulou e o ar parecia pegar fogo. Você se esqueceu do que aconteceu na festa daquela noite? Luciele não é a única que carrega segredos. As palavras de Daniel reverberaram como um eco cruel. Luciele olhou para Pedro, seu coração apertando. O que ele está dizendo? Ela mal conseguia formar as palavras. O pânico a fazia tremer. Pedro, o que você não contou? Daniel virou o rosto para Luciele. Sua expressão era de desdém. Ele não é o príncipe que você pensa. Aquela noite, tudo mudou. Ele fez algo terrível. Pedro se virou para Daniel, os olhos parecendo que iam explodir. Cala a boca! Você não sabe do que está falando. A voz dele estava quente, mas desconhecia que a tempestade estava prestes a chegar. O que você esconde, Pedro?
Você realmente não quer que ela descubra a verdade? Daniel provocou, um sorriso amargo nos lábios. A raiva de Pedro se intensificou, mas também havia medo. Medo do que poderia ser revelado. Cala a boca! Gritou Pedro, mas insegurança nas palavras era evidente. Ele estava perdendo o controle e cada olhar ao redor só pesava mais na sua consciência. Fora daqui! Mas Daniel não se movia. O olhar dele estava fixo em Luciele. Ela não é sua única preocupação, Pedro. Esse menino... Daniel fez uma pausa, e o clima estava prestes a mudar novamente. Ele pode não ser nosso único filho. Com essas palavras, a sala caiu em um silêncio quase opressor. Luciele ficou pálida e o olhar de Pedro escureceu. O que você está dizendo? Ele mal conseguia falar. O mundo parecia girar ao seu redor. Leonardo pode ser muito mais do que você imagina. E não foi só você, Isabela, que fizeram coisas que não deveriam? Aconteceram coisas naquela festa que vão mudar tudo. Daniel avançou, agora totalmente confiante. Se você não se lembra, isso é culpa sua. As súplicas de Luciele encheram o ar. Não, não, isso não pode ser verdade. Ela se sentia descontrolada, cercada por segredos que nunca pensara serem possíveis. Dona Iracema observava tudo, o horror se refletindo em seus olhos, enquanto os repórteres filmavam como se aquilo fosse o maior show. Pedro virou-se para ela, buscando apoio, mas o medo nas suas feições era evidente. O ar estava pesado de acusações não ditas e dores ocultas. Daniel, agora sem medo, disse: a verdade se revelará, Pedro. Não pode mais esconder. Escolha seu lado. E com isso, um clima de desespero e confusão tomou conta do ambiente, enquanto a maior revelação de todas pairava no ar. Qual verdade ainda estava escondida? E o que aconteceria a seguir, agora que o caos estava prestes a se espalhar como fogo na palha? A história deles nunca mais seria a mesma, e a realidade estava prestes a desmoronar. Quando Daniel fez sua revelação, a sala ficou em silêncio absoluto. Não foi só você e Isabela que fizeram coisas que não deveriam. Aconteceram coisas naquela festa que vão mudar tudo. As palavras dele cortaram o ar como um golpe cruel. Os olhos de Pedro se alargaram, a incredulidade se misturando ao medo. O que você quer dizer com isso? A voz dele tremia. Luciele ao seu lado estava em parafuso, a expressão de confusão estampada no rosto. Você se esqueceu do que aconteceu na festa, não é? Segredos que você e eu guardamos, como se pudesse simplesmente apagar uma parte da sua vida. Daniel avançou, sua presença agora, uma tempestade prestes a estourar. A tensão era palpável. Os repórteres começaram a murmurar, as câmeras registrando cada movimento, cada olhar. O que mais você acha que não sabe? Daniel continuou, um sorriso enigmático nos lábios. Leonardo pode não ser o único filho escondido entre nós. Pedro sentiu o chão se abrir sob seus pés. Cala a boca! Você não sabe o que está dizendo. Ele se virou para Luciele, mas viu a dúvida nos olhos dela e isso o deixou apavorado. Mais uma vez, Daniel falou e sua voz soava como veneno. A verdade é que, naquela noite, muitos sentimentos se misturaram entre nós. Eu e Isabela, algo aconteceu. E quando você a deixou, ela não foi a única que teve consequências. O choque revirou as entranhas de Pedro. O quê? Você e Isabela?
Um nó se formou na garganta dele. Os repórteres começaram a captar a atenção do público, cercando a cena como abelhas ao redor de uma flor. Sim, Pedro. Daniel forçou um sorriso que não chegava aos olhos. Você nunca soube, mas Isabela não é a única que pode ter um filho. E a pergunta é, será que Leonardo é o seu único filho? Ele olhou para Luciele, como se ele quisesse que ela entendesse tudo de uma vez. Luciele estava congelada. Sua visão começou a embaçar e o coração batia com tanta força que parecia que ia escapar do peito. Isso não pode estar acontecendo. Ela sussurrou, cada sílaba drenando sua energia. Pedro, fala alguma coisa. O clima tornou-se denso, carregado de tensão. A multidão estava em estado de choque. Os flashes das câmeras eram como raios em meio a uma tempestade. O que você escondeu, Pedro? Isabela pressionou, seu tom agora mais sério do que os gritos anteriores. Se você não falar, a verdade vai ser revelada. Foi então que Dona Iracema, a avó de Pedro, gritou da porta. Basta! Sua voz cortante fez todos pararem. Você nunca respeitou a nossa família, Pedro. Sempre tão preocupado com sua imagem e sua vida perfeita que esqueceu o que realmente importa. Pedro olhou para sua avó. A expressão dela era de desgosto. O que você sabe? A desesperança estava começando a se infiltrar no coração dele. Eu sei que a verdade sempre vem à tona e que você tem mais do que imagina a ver com tudo isso. Dona Iracema girou sobre os calcanhares e antes que alguém pudesse reagir, ela se lançou para o corredor, sua figura forte desaparecendo como uma sombra. Um grito ecoou e o chão parecia tremer. Antes que pudesse entender, um estrondo reverberou pela mansão, como se a casa estivesse em agonia. A porta da frente se abriu e um grupo de pessoas invadiu o espaço, suas roupas maltratadas. A verdade precisa ser conhecida. Uma mulher, com um olhar determinado, fez um caminho para chegar até Pedro. Quem é você? Pedro conseguiu perguntar. O coração acelerado, o pânico tomando conta. Sou alguém que sabe do que você e Isabela e Daniel fizeram. E eu trouxe provas. Provas que podem destruir seu mundo. As palavras dela eram um rugido, e a verdade estava prestes a ser exposta de forma brutal. Enquanto todos olhavam em choque, Pedro percebeu que a tempestade que se aproximava poderia ser ainda mais devastadora do que ele jamais imaginou. A revelação estava apenas começando, e as consequências disso poderiam mudar a vida de todos, para sempre. O que viria a seguir? O peso das verdades ocultas e as mentiras sussurradas tornavam-se ainda mais atuais, e ele sabia que não havia como escapar. Como lidar com os segredos que agora dançavam à vista de todos? A história estava prestes a ficar ainda mais sombria, e as rédeas estavam se soltando. Bom, quando a mulher de cabelos desgrenhados avançou, o ar ficou pesado. Eu trouxe provas, provas que podem destruir seu mundo. Ela, com uma determinação ardente nos olhos, virou a atenção de todos para si. Não vou deixar que você continue se escondendo atrás de mentiras, Pedro Azevedo. Pedro sentiu um frio na espinha. O que ela tinha? O que mais poderia ser revelado? Ele engoliu em seco, tentando manter a compostura. Mas seu coração acelerou feito um tambor. Luciele estava ao seu lado, nervosa, e não conseguiu desviar o olhar da mulher. Daniel, com um sorriso de desafio, se inclinou para a frente, suas palavras se transformando em facas afiadas. O que você tem para nos contar, hã? Isso vai ficar interessante. A mulher
cruzou os braços, erguendo um envelope amarelado. Meu nome é Carla, eu conheço a verdade. E você, Pedro, vai ouvir o que eu tenho para dizer. Ela respirou fundo e, enquanto todos a observavam em estado de choque, abriu lentamente o envelope. Fotos caíram no chão, revelando momentos que Pedro gostaria de esquecer. Imagens, rostos, tudo misturado em um turbilhão. Algumas pessoas da multidão começaram a murmurar. Era escandaloso. Olha isso, Pedro! Você achou que podia esconder seus segredos para sempre? Carla disse, com um sorriso que não prometia nada bom. Essas fotos são da festa, e uma delas, bem, essa aqui. Ela apontou para uma foto que mostrava Pedro, Isabela e um olhar que Pedro nunca imaginaria ver novamente. Como você? Pedro gaguejou, a voz falhando. Ele se lembrava daquela noite, mas não queria acreditar que alguém pudesse tê-la capturado. Era uma lembrança que guardava as 7 chaves. O rosto de Isabela, na foto, estava tomado por uma expressão que agora parecia obcecada, quase animal. Isso não é o que parece. Ah, mas é. E se você se lembrar, um dos rostos envolvidos nesse emaranhado também é o de Daniel. A sala pareceu girar. Todos os olhares se direcionaram a Daniel. E a tensão cresceu como uma tempestade. Parei de tomar conta da minha vida quando percebi que você também estava se metendo onde não deveria. Daniel disparou. A confiança dele começando a se esvair. Os repórteres estavam em frenesi, capturando cada palavra, cada emoção no ar. As luzes, os sussurros se tornaram gritos. Ninguém conseguia olhar para outro lugar que não fosse para Pedro, agora na linha de frente de um escândalo que parecia incontrolável. Carla continuou. Se você acha que pode escapar do que fez, você está redondamente enganado. Todos nós temos um passado, mas você não é só um príncipe iludido. Você está carregando algo muito mais pesado. O tom dela mudou de acusatório para sombrio, e essas palavras pareciam ecoar na cabeça de Pedro. Luciele começou a tremer. O que mais? Leonardo. Carla respirou lentamente. A verdade é que não é só seu. Teve envolvimento de mais gente naquela noite. E tudo está prestes a ser revelado. A sala ficou em silêncio mortal. Pedro ficou paralisado. Como assim? Essa revelação poderia mudar tudo. Ele olhou para Luciele, os olhos dela cheios de dor. Não pode ser. Não pode. A negação foi tão presente quanto o medo. Você está mentindo! Ele gritou. Mas no fundo a dúvida começava a minar suas convicções. Daniel estava prestes a falar, mas uma explosão de gritos o interrompeu. A porta da mansão se escancarou e uma tempestade de policiais entrou, com sirenes ao fundo. Todos desliguem as câmeras. Precisamos de calma! Um deles gritou. Isso apenas aumentou o caos. Dona Iracema, em choque, olhou profundamente para Pedro. O que está acontecendo? Precisamos falar sobre isso. A voz dela era de autoridade, mas a preocupação transparecia. Mas antes que alguém conseguisse se mover, um grito cortou o ar. Era Leonardo, que tinha sido trazido por Luciele, e a criança, em pânico, apontou para a figura de Carla. Mamãe! É a mulher que falou sobre o papai. A sala inteira ficou em choque. Com aquele grito, tudo que Pedro pensou que sabia desmoronou como um castelo de cartas. Carla não era uma estranha. Era uma ligação direta. E a verdade estava prestes a se desvelar em uma nova dimensão. Como essa mulher poderia conhecer seu filho? E qual era essa verdade convoluta que ligava todos eles? Pedro se viu mergulhado em um abismo de perguntas, enquanto a tempestade de emoções continuava a crescer.
O que mais estava prestes a emergir das sombras? O que mais ele ainda não sabia? A realidade estava prestes a se desfigurar completamente, e o futuro parecia se dissolver diante de seus olhos. Leonardo, confuso, estava com os braços estendidos, apontando para Carla. Mamãe, é a mulher que falou sobre o papai! A declaração da criança cortou a tensão como uma faca. O caos amplificado pela presença dos repórteres e a entrada súbita da polícia transformou o ambiente em uma tempestade de emoções. Pedro estava paralisado. O rosto de Carla parecia se iluminar com uma determinação sombria. Você não pode esconder a verdade por muito tempo, Pedro, ela disse, sua voz carregada de um peso que todos sentiam. As palavras se espalharam pela sala como pólvora. E você? Você não sabe o que realmente está acontecendo. Cala a boca! Gritou Pedro. Mas a raiva dele não era suficiente para silenciar a tempestade que se formava ao redor. Os olhares se desviaram rapidamente para a mulher que tinha trazido a revelação. Que verdade! O que você quer dizer com isso? Luciele perguntou, a voz trêmula, e o desespero a tornava vulnerável. Carla respirou fundo, os olhos fixos na criança. Leonardo, não é apenas seu, Pedro. E não é só Isabela que tem segredos. Outros também têm. Ela hesitou, como se quisesse ponderar cada palavra que sairia de sua boca. O silêncio na sala era tão denso que todos podiam ouvir o barulho da respiração nervosa. Daniel, pressionando os lábios, parecia levar em conta cada pequena fraqueza e vulnerabilidade em Pedro. Então você vai realmente contar toda a verdade, não é, Carla? Disse Daniel, usando um timbre provocador. Porque se for para dizer, deve ser de forma completa. Carla deu um passo à frente e seus olhos brilhavam como se estivessem prontos para liberar um segredo devastador. Naquela festa nunca fui só uma testemunha. Eu estava envolvida. Muito mais do que você pode imaginar. Ela lançou um olhar significativo a Pedro. E algo no modo como ela falou fez o coração dele disparar. Eu sou mais do que um rosto entre os convidados. Ouvindo isso, Luciele começou a tremer. O que você está insinuando? A voz dela estava baixa, mas a angústia era visível. Pedro queria gritar. Ele queria entender o que estava acontecendo. Mas cada palavra que Carla proferia parecia desmantelar o frágil equilíbrio de seu mundo. Leonardo, ele pode não ser o único. Você tem que ver a verdade, Pedro. Há outros! O desespero em Carla ressaltava a gravidade do momento. A sala mudava e o peso das revelações ameaçava colapsar tudo. Mas antes que alguém pudesse compreender a totalidade da situação, um estrondo ensurdecedor ecoou pela mansão. A porta de entrada foi arrombada com força, e em um turbilhão de vozes, várias figuras encapuzadas e armadas entraram, derrubando tudo em seu caminho. A sala imediatamente se transformou em um cenário de caos absoluto. Desçam ao chão! Polícia! É um assalto! Gritaram as vozes ecoando pelo espaço. Pedro, atordoado, agarrou Luciele e puxou Leonardo para perto. O medo tomou conta de todos. Os repórteres gritaram, as câmeras giraram de um lado para o outro e o pânico se espalhou como um incêndio. Quem são vocês? Até Daniel parecia confuso, recuando para longe dos intrusos. As figuras encapuzadas avançaram e a situação escalou em uma rapidez devastadora. Um deles apontou uma arma e todos puderam ouvir o clique. Vocês acham que esse é um espetáculo? Estão prontos para conhecer a verdadeira história?
A voz encapuzada soou com uma confiança que metamorfoseou o horror em algo tangível. Com um movimento brusco, ele jogou uma tasta no chão e documentos começaram a se espalhar. Pedro não conseguia processar nada. "O que você quer de nós?" ele perguntou, a voz tremendo, incapaz de esconder a insegurança. "É hora de algumas verdades escaparem", disse o intruso, abrindo a pasta. "Não apenas fotos, mas registros de pagamentos, dados surpreendentes, tudo sobre a vida pessoal e os segredos de cada um dos presentes. Preparem-se, e quem sabe, seus segredos podem ser revelados ao mundo." A sala estava empolvorosa. No meio do caos, os olhares se converteram em puro desespero. A vida de todos ali estava prestes a desmoronar de uma forma que eles nunca imaginaram. E a verdade que estava prestes a se desenrolar podia destruir todos eles de uma vez. Os relacionamentos, os segredos, tudo estaria à vista. Pedro se sentia como se estivesse em um pesadelo, e cada segundo que passava parecia uma eternidade. O que essa revelação traria? O que mais estava escondido nas sombras? Ele sabia que a tempestade estava apenas começando e que todos os laços, todas as promessas estavam à beira de se desfazer. Ver tudo desmoronar se tornava uma questão de tempo. E o que seria deles? Agora, a incerteza pairava no ar como uma espada afiada. No meio do caos, quando a tensão pairava como uma tempestade prestes a estourar, toda a sala se transformou em um campo de batalha. As figuras encapuzadas, armadas, se moviam como sombras, enquanto os repórteres lutavam para capturar cada momento avassalador. O que Carla havia dito ainda reverberava nos ouvidos de Pedro, cada palavra perfurando seu coração. Ele não conseguia se concentrar, mas a adrenalina o empurrava a agir. "O que você quer de nós?" Pedro gritou, a voz ecoando na sala cheia de pânico. Luciele segurou a mão de Leonardo, buscando proteção no olhar assustado do filho. O menino estava confuso, sem entender a real extensão do que se passava. O líder dos encapuzados começou a andar lentamente em direção a Pedro, e seu olhar era penetrante. A verdade precisa vir à tona. E nesse jogo, você está mais envolvido do que imagina. Ele gesticulou em direção à pasta que havia jogado no chão. "Os segredos que você tentou esconder. Eu sei deles. Todos eles." As lembranças daquela festa começaram a aflorar na mente de Pedro como flashes. O riso, a música, a euforia. Mas uma sombra pairava sobre aqueles momentos. Ele teve um aperto no peito e a sensação de que algo terrível estava prestes a ser revelado. "Pare com isso!" gritou Isabela, sua voz cortante. "O que você quer? O que você tem contra nós?" O desespero era evidente em seu jeito agressivo. Mas o encapuzado apenas sorriu de forma ameaçadora. "Eu sou a única pessoa que pode trazer essa verdade à luz. E todos vocês aqui têm algo a perder." Ele parou, cercando Pedro com um olhar que parecia penetrar cada camada da sua alma. Uma das figuras colapsou sobre o chão e a multidão começou a murmurar. "Está tudo bem?" Um dos repórteres questionou, enquanto as câmeras filmavam a cena frenética. O líder sorriu com frustração e apontou para ele. Se virou rapidamente e gritou para um dos homens que o acompanhava: "Traga a gravação." As pessoas começaram a olhar em volta, sussurros de inquietação flutuando no ar. A sensação de um desastre iminente se instalou. E em um momento de pura tensão, um dos encapuzados apareceu de volta, com uma televisão portátil.
Vou mostrar a vocês o que realmente aconteceu naquela noite. E quando todos virem, não restará dúvida. Ele ligou a TV e uma gravação começou a rodar. Pedro sentiu uma onda de terror. Músicas tocavam ao fundo, os risos ecoavam. Mas então a imagem focou em uma mulher e seu coração parou. Era Carla! Ela estava lá! Luciele murmurou horrorizada. Por que você não nos contou, Pedro? As imagens da festa continuaram e a sequência era como um susto. Pessoas dançando, drinks, risadas. Mas então a cena mudou. Pedro viu a si mesmo embriagado, rindo, e ao seu lado ele viu Isabela. Eles estavam juntos, sim, mas Carla também estava. E parecia mais envolvida do que ele se lembrava. Pior ainda, uma sombra passava ao fundo. Outra figura. Essa mulher, quem é? Daniel indagou, enquanto a câmera girava, e uma nova mulher apareceu. O rosto dele ficou pálido quando viu que era alguém que todos ali conheciam. Não, não pode ser. Ele gaguejou, os olhos arregalados. Sim, gente, é a mãe do Pedro, alguém gritou, e o choque coletivo tomou conta da sala. A cena na televisão continuava se desenrolando, e a verdade não era mais possível de ignorar. Pedro sentiu todos os olhares sobre ele. Não é verdade, ele murmurou, a garganta seca, o pânico começando a se formar dentro dele. Sua vida estava prestes a desmoronar de novas e inesperadas formas. A figura da mãe se aproximava de um jovem no vídeo. E cada segundo era como um golpe. Precisamos terminar isso! Não posso deixar que descubram. Pedro se lembrou, a memória disparando como um trem de alta velocidade. E a expressão dela não deixava dúvida. A mulher que estava escondida nas sombras agora estava exposta. O barulho de sirenes começou a ficar mais forte do lado de fora. A polícia estava se aproximando, mas agora a batalha estava dentro da sala. Você não tem ideia do que está prestes a acontecer. A voz do encapuzado soava como um aviso. A realidade estava prestes a mudar de uma forma. As conexões se tornavam cada vez mais perigosas. Os segredos cada vez mais sombrios. O que ainda mais poderia ser revelado? Estamos todos em perigo, Pedro sussurrou, e as palavras ecoaram na sala, enquanto as luzes da verdade começavam a se acender. O que mais estava escondido sob a superfície? A tempestade estava apenas começando, e o que viria a seguir era incerto e aterrorizante. Quando a gravação começou a revelar o que aconteceu naquela festa, um silêncio de horror tomou conta dos presentes. Pedro sentiu o coração acelerar, cada batida ecoando em sua cabeça. Ele estava de pé, atônito, enquanto imagens de risadas e música se desenrolavam na tela, seguidas de uma parte obscura que nunca imaginou ver. Não! Murmurou Luciele, a angústia em sua voz sendo um eco do próprio desespero. Isso não pode ser verdade. O pânico e a confusão estavam estampados em cada rosto, e as dúvidas explodiam como as imagens na tela. Satanás, como ele mesmo se chamava, estava exposto. As imagens. O amigo. O traidor. Olha, Pedro! Daniel estava prestes a explodir. Aquilo é, você agarrado a Isabela e a Carla e alguém mais? Os murmúrios intensificaram-se na sala. Os repórteres gritando, tentando captar a reação do público àquela revelação. O clima tornou-se tenso. A gravação agora mostrava o lado obscuro.
Pessoas em um canto, risos baixos e sussurrados, mas uma dinâmica diferente. Pedro se sentiu um estranho em seu próprio corpo. Cala a boca! Esse vídeo tem uma edição tendenciosa. A voz de Pedro soou frágil, mas a raiva pulsava nas suas veias. Ele queria gritar, mas se sentia paralisado. Ao redor, a indignação aumentava com cada segundo. E então, do lado de fora, uma explosão de gritos ecoou. As portas da mansão se abriram e uma nova onda de policiais entrou. Em meio a gritos de "parem!", as sirenes cada vez mais intensas apenas aumentavam a confusão, enquanto um novo grupo de pessoas se juntava ao alvoroço. Entre eles, um homem mais velho, de olhar severo. "Pedro!", ele gritou, e o tom carregava um peso que os outros não podiam ignorar. Era o advogado da família. "Precisamos de você aqui agora!" O coração de Pedro afundou. Ele olhou para Luciele, que estava pálida, tentando proteger Leonardo com seu corpo. O menino parecia perceber que algo estava errado, mas não sabia o que. O caos estava crescendo, como se o teto da mansão estivesse prestes a desabar. Mas antes que pudesse compreender, e como um estalo no ar, uma luz brilhou e uma figura feminina emergiu. Carla. Mas não era apenas ela. Ao seu lado estava outra mulher com semblante decidido. O rosto dela era familiar. E então, Pedro ficou pasmo. "É você?" "Sim, sou eu." Ela parecia flutuar enquanto falava, emoção em seu olhar. "E é hora de você saber a verdade sobre quem realmente é." Quem é você?" Ele gaguejou. Uma tempestade dentro de si mesmo. Estava preparado para ouvir que estava em um pesadelo, mas as palavras da mulher foram como uma lâmina. "Eu sou sua mãe, Pedro, e você tem um irmão gêmeo que não conhece." O silêncio após a declaração foi quase ensurdecedor. Os olhos de cada um se voltaram para Pedro, a incredulidade estampada em seus rostos. Ele sentiu suas pernas fraquejarem. "O quê? Não, isso não! Não pode ser! Você está mentindo!" A sala parecia colapsar, as emoções explodindo em fragmentos. "A verdade está em você. E sempre esteve." A voz dela soava agora suave, mas carregava o peso de anos perdidos, de decisões equivocadas, segredos que não deveriam ter sido mantidos. "What? Um irmão?" gritou Daniel, agora envolvido pelo furor da revelação. "Como você conseguiu esconder isso? Como?" As palavras pareciam dançar no ar, e cada um tentava entender o que aquilo significava. Pedro tinha um irmão? O impacto dessa afirmação começou a rearranjar tudo o que ele sabia sobre si mesmo. "Você está mentindo! Isso não pode ser verdade!" Ele rebateu, suas mãos tremendo. Luciele olhou para ele, as lágrimas escorrendo pelo rosto. A dor se revezava entre eles. O que aconteceria agora? O clima estava em frenesi. Ninguém sabia onde colocar os olhos. O que essa nova revelação significava para os relacionamentos dele, para Luciele e Leonardo? E a cadeira ao lado caiu com um barulho surdo, interrompendo o alvoroço. "Silêncio! Ninguém vai a lugar nenhum!" gritou um dos policiais, novamente ganhando a atenção de todos. E o som da realidade foi repleto de tensão. O caos ainda poderia se intensificar. Qual seria a próxima revelação que abalaria seus mundos? Pedro olhou nos olhos da mulher que afirmava ser sua mãe. O que mais ela guardava? Um novo jogo acabara de começar,
e o futuro girava numa direção que ninguém poderia prever. O silêncio foi quase ensurdecedor após a declaração da mulher. Pedro olhou para ela, buscando respostas em um rosto que ele mal conhecia. Você é minha mãe? Como isso pode ser? A emoção estava à flor da pele. O mundo dele girava, quebrando cada vez mais, e ele lutava para se manter de pé. Eu precisava proteger você e seu irmão. A mulher respondeu, a voz embargada. Decisões foram tomadas, mas agora chegou a hora da verdade. Lágrimas começaram a descer pelo rosto dela, uma dor que parecia ecoar na alma de Pedro. No meio de tanta tensão, Luciele se aproximou. Pedro, precisamos entender o que isso significa. E quanto a Leonardo? O medo e a preocupação estavam estampados em seu rosto. O filho estava ali, perdido em um mar de revelações. Ele tem um irmão! Gritou Daniel, a incredulidade marcando cada palavra. O que mais você escondeu, Pedro? Isso é muito! A tensão na sala era palpável. Os policiais tentavam controlar a situação. Mas para Pedro, tudo o que mais importava naquele momento era sua família. Mãe, o que mais está escondido? Eu preciso saber. Ele não conseguia esconder a vulnerabilidade na sua voz. Carla, sua mãe, imediatamente olhou para ele. Você e seu irmão estão mais conectados do que imagina. A vida inteira você foi protegido da verdade, mas agora ela não pode mais ser ignorada. As palavras dela eram um chamado, mas também uma condenação. Por mais que quisesse entender, a dor parecia crescer. Os repórteres atraídos pelo caos estavam mais intrigados do que nunca. As câmeras giravam, capturando cada segundo. É a história da vida real, um deles gritou, agitando-se como um viciado em escândalos. Pedro não podia pensar em mais nada além de proteger os que amava. Chega! Pedro gritou, a voz firme. Se vocês não puderem manter o respeito, peço que se retirem. Um fragmento de coragem brotou dentro dele. Aquela sala estava se transformando em um lamaçal de segredos e ele não tinha mais medo. Precisava ser forte. Ao ver a atitude dele, Luciele respirou fundo e tomou a mão de Leonardo. O menino olhava tudo com confusão. Está tudo bem, filho. Estamos juntos. A presença dela ao lado dele trouxe um pouco de alívio. As lágrimas dela se misturavam com a ansiedade, mas por dentro havia uma força que não podiam ignorar. Naquele momento de fraqueza e arrebatamento, Pedro olhou nos olhos da mãe. Mãe, tudo isso me machucou. Meus amigos, a confiança, tudo está se despedaçando. Era um lamento, um pedido silencioso de compreensão. Você não pode ter paz, empreguemos a verdade. Mas agora, devemos encarar a verdade como um todo, dando só um tempo para que as emoções fossem processadas. A vida de todos estava prestes a ser colocada sob a luz, mas dentro de um turbilhão havia uma faísca de esperança. Seria possível perdoar? Lutar pelas relações que pareciam desmoronar? Uma nova onda de determinação começou a crescer em Pedro. Ele percebeu que a verdadeira batalha não era contra os outros, mas contra os segredos e medos internos. Eu vou fazer isso, ele afirmou, a voz calma, mas firme. Mais do que nunca, preciso da minha família. Ao dizer isso, um grupo de repórteres começou a se dispersar. Perceberam que a história que estavam aguardando estava prestes a se desdobrar de maneira muito mais humana do que esperavam. E quando Pedro entendeu isso, uma onda de alívio o envolveu. Ele percebeu que havia mais a aprender, não apenas sobre seu passado, mas também sobre seu futuro. Agora ele precisava tomar a decisão correta. Estava na hora de enfrentar as dores, de se abrir para novos laços. E enquanto olhava para Luciele e Leonardo, seu coração se aquecia.
Vocês estão comigo nessa? Ele perguntou, a vulnerabilidade transparecendo. E eles assentiram, unidos em um só propósito. A tela começou a escurecer e uma nova era se aproximava. Pedro se sentiu pronto. Não sabia o que o futuro reservava, mas tinha esperança. A história deles estava longe do final, e ele queria saber como acabar com as amarras do passado. Os rostos ao seu redor representavam uma renovação. Agora, querido leitor, chegou o momento crucial. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão a seguir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final, porque a sua opinião importa. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa jornada!